Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz Otávio, eu faço parte da Licorp. E agora a gente vai ir para o sétimo vídeo aqui, que é sobre o jogo da tabuada. Então, é um jogo bem simples, a gente tentou fazer uma lógica bem fácil de entender. E eu vou passar aqui primeiro com alguns pontos que a gente vai ver nessa aula para vocês conseguirem se preparar para tudo que vai ter. Então, aqui a gente vai começar pela introdução, onde tem uma proposta, uma recapitulação ali dos conceitos. Nesse jogo teve alguns conceitos que a gente não usou em outra aula, então a gente vai passar por eles. Aqui a gente vai ter o que devemos cumprir, que é aquela parte em que a gente vê tudo que a gente precisa para no final ter um jogo completamente funcional. E depois a gente desenvolve isso melhor aqui no passo a passo, onde vai ter cada parte de forma que a gente fez e como que a gente foi pensando durante o desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente vai começar aqui é a proposta, onde eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho como que vai ser o jogo. Então, aqui, ao começar, assim como em outros jogos, a gente vai ter aqui o gatinho explicando o começo do jogo e falando como vai ser. Então, a ideia é que apareça os números, vai ser sempre multiplicação aqui no caso, né, já que é a tabuada. Então, no caso, a gente vai sempre sortear dois números aqui, e a ideia é que o usuário responda adicionando a resposta aqui nesse campo. Então, 317 coloca 21, ele retorna ali o parabéns, você acertou. Aí, depois que ele responder, ele coloca outro número aqui e o usuário vai respondendo também. Então, no caso aqui, eu vou colocar errado, só para vocês verem que aí ele erra. Então, a ideia é que tenha, no caso aqui a gente colocou 10, mas a ideia é que ele responda alguns e a gente vai dando o resultado conforme o desempenho dele durante as questões. Mas vai funcionar basicamente dessa forma. A gente gera um número aleatório ali para colocar nas operações, realiza operações e coloca ali para o usuário colocar a resposta. Caso ele acerte, a gente dá um retorno ali que ele acertou. Caso não, a gente dá também o retorno ali que ele errou e vai armazenando isso para no final dar um resultado baseado no desempenho dele. Então é isso. Agora eu vou recapitular aqui os conceitos. Pelos que a gente já usou, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui a gente tem o movimento, que são aqueles que a gente usa para movimentar os atores, passar ele de um lugar para o outro, fazer com que ele gire, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem a aparência, que a gente usa bastante, usamos em todos os jogos até agora, basicamente. E aqui a gente usou bastante, vocês podem ver que tem bastante diga aqui no começo do jogo, tanto que a gente precisa que o gatinho aqui explique o começo do jogo. A gente não usou o som, aí a gente tem eventos que a gente usou bastante, tanto o quando for clicado aqui, que simboliza o início do jogo, quanto o transmita, o receber, já que a gente tem eventos que precisem passar de um ator para o outro. Então a gente precisa ter esse tipo de sinalização, de transmitir e receber. Aqui a gente tem um controle que a gente usa mais para ter controle ali entre os blocos, então esperar, repetir. A gente tem aqui no caso o repita 10 vezes, que a gente foi basicamente a forma que a gente encontrou de ser mais simples de fazer o jogo. Então o controle ajudou bastante. Sensores aqui a gente tem o pergunte aqui no caso, que a gente usa para aqui no campo. Então é basicamente para ter aquela interação, a gente já usou outros sensores antes. Aqui a gente tem os operadores que a gente não usou tanto, então eu vou dar uma passadinha aqui. A parte legal dos operadores é que, como vocês podem ver aqui, é possível adicionar operações, gerar números aleatórios. E a parte boa é que você pode pegar esse resultado, por exemplo, aqui, colocar o operador aqui e colocar ele dentro de um bloco. Então o que tiver aqui vai ser o resultado desse número aleatório. Então é muito legal porque dá para colocar esse bloco aqui, teoricamente, dentro de outro bloco. A gente tem as variáveis, que no caso aqui a gente usou três. Número um, número 2 e pontuação. O número um e o número 2 são esses números que aparecem aqui, que a gente precisa, de alguma forma deles alterarem, então a gente precisa ir armazenando. E a pontuação, que como eu falei, a gente precisa armazenar, porque no final o resultado vai ser baseado nisso. Ah, então a gente termina essa parte aqui de recapitulação. E com isso a gente já tem um overview ali de como que vai ser o jogo. Então agora eu vou passar basicamente para o que devemos cumprir, que vai ser todos os pontos que a gente precisa ter no jogo.
Então, o que que a gente precisa fazer para ter um jogo da tabuada? A gente precisa sortear os números da operação para não ter uma única operação ali para o usuário resolver. Tá? Não vai ficar sempre 3 vezes um e 3 vezes um de novo, não faria sentido. A gente precisa exibir essas operações sorteadas, já que a gente precisa ali que o usuário saiba em qual operação ele está fazendo no momento, senão seria impossível dele jogar. A gente precisa receber essa resposta. A gente precisa calcular o resultado das operações e, com isso, baseado na resposta e baseado no cálculo, a gente consegue checar e retornar os acertos e erros. Então, devolver para o usuário se ele está acertando ou errando as operações. Por último, a gente vai ter ali o finalizar o jogo baseado no desempenho, porque a gente achou que só ali ficar devolvendo acertos e erros para sempre não faria sentido. Então a gente precisa ter ali um encerramento no jogo. E a gente achou que seria legal fazer isso baseado no desempenho, então com a quantidade de acertos que ele teve durante o jogo. Então agora, por último, eu vou entrar no passo a passo. A gente vai ter aquela primeira parte agora da configuração inicial de como que a gente fez. Esse jogo ele é um pouquinho diferente a estrutura dele dos demais, apesar de ser bem parecido, mas a gente só seguiu uma lógica um pouco mais centralizada. Então aqui a gente precisou de atores, cenários e variáveis. As variáveis, como eu disse, a gente precisou criar três, que é o número 1, número 2 e pontuação. Os atores, a gente tem bastante código aqui no nosso primeiro ator, bastante blocos, que é o ator que está basicamente aqui contendo a lógica principal. Mas a gente também tem aqui alguns números que a gente usou também, que vai ser os atores aqui que vão participar das operações. Então, no caso, aqui, como vocês podem ver, a gente tem os números de 0 a 10. E vocês podem ver que os atores estão salvos como 0, 1, 1, 1, 2, 1. E aqui depois tem o 10, 2, tem o 0, 2 e o X. Então, por que que a gente fez isso? Por que que a gente adicionou os atores duas vezes? Porque a gente precisaria que eles fossem dispostos aqui de forma diferente. Então, ter um único ator não teria como mostrar eles de forma diferente. Ou seria muito trabalhoso fazer isso. Seria mais fácil realmente adicionar eles duas vezes do que para ficar mais fácil de mostrar, do que pensar em alguma lógica para cuidar disso. Então, a gente tem esses atores aqui que vão servir para serem apresentados. Então, a gente basicamente seguiu essa lógica e salvou exatamente a mesma imagem, só salvou com um nome diferente. E por último, a gente tem o X aqui que serve para a operação. No caso desse jogo, a gente só teve um cenário, no caso, que é esse cenário aqui que fica durante o jogo, porque a ideia de progressão do jogo já é justamente com o número sendo alterado e com a pontuação sendo salva, então já dá aquela ideia de continuidade no jogo que é importante. Então essa foi a nossa configuração inicial que a gente precisou fazer aqui para começar o desenvolvimento do jogo. E agora eu vou explicar um pouquinho em como que a gente pensou a lógica principal. E como eu disse, apesar de ser um pouquinho diferente, a gente seguiu a mesma lógica. Mas vocês podem ver que aqui nos atores a gente tem um bloco de código bem simples. É diferente dos outros jogos que a gente tinha, que era mais separados entre os atores. Cada ator tinha mais responsabilidades, vamos dizer assim, tinha mais blocos de código ali envolvendo eles. Então, essa última parte aqui, eu vou só dar um overview de como que a gente pensou. Então, basicamente aqui, toda a lógica principal vai estar sendo realizada no nosso ator, no ator 1 aqui, que é o gato. Então, com lógica principal, eu quero dizer todo o processo de início do jogo, tanto geral, número aleatório, como juntar ali para fazer a pergunta. Toda a lógica envolvendo realmente a parte da tabuada vai ser realizada pelo nosso primeiro ator. Vocês podem ver que tanto o início como o fim do jogo aqui está no mesmo bloco de código. E ele vai ser repetido pelo um total de 10 vezes, que vai ser o que a gente achou ali que seria um número legal para se jogar, já que não fica muito extenso, também nem muito curto para não ter graça nenhuma de jogar. Então a ideia é basicamente essa, depois a gente vai explicar melhor cada bloco de código aqui e como que a gente fez. Mas essa primeira parte aqui da explicação mais geral a gente já conseguiu.
Então, em seguida, a gente explica melhor como que foi elaborado cada bloco de código. Oi pessoal, meu nome é Diogo, eu sou um dos membros da L-Corp e agora eu vou continuar aqui para vocês, a gente vai seguir falando sobre o restante do nosso tutorial que o Luiz Otávio já iniciou. Ele já falou aqui sobre toda essa introdução, sobre o que devemos cumprir, sobre essas duas questões aqui do passo a passo. E eu vou seguir daqui para frente falando primeiramente sobre a lógica de mudança de números no fluxo principal, sobre a lógica de mudança de números nos atores, sobre a checagem de acertos ou erros do nosso jogo, sobre a nossa finalização. Tranquilinho? Então vamos lá começar. E ainda falta bastante coisa, e agora a gente precisa prestar bastante atenção, porque vai entrar numa parte um pouquinho mais complicada do nosso jogo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre a nossa lógica de mudança de números no fluxo principal, que é bem simples. A gente já viu aqui nas nossas variáveis que a gente vai trabalhar principalmente, além da pontuação, com duas outras variáveis. O número 1, que vai ser a primeira operação, o primeiro número da nossa operação, e o número 2, que vai ser o segundo número da nossa operação. Esses números eles vão ser gerados automaticamente por meio de 10 rounds. A gente já comentou anteriormente. Então o que a gente vai ter que fazer? Aqui dentro desse bloco repita 10 vezes, porque a gente quer que a gente tenha 10 rounds no nosso jogo. Só lembrando, esse fluxo principal está dentro do ator do gato, porque é um padrão que a gente já segue desde os outros jogos, e colocar todos os eventos principais do nosso jogo dentro do ator do gato. Então só recapitulando que é por isso que ele está aqui. Mas então, vamos voltar. A gente quer que esses valores aqui, esse número 1 e esse número 2, essas variáveis, eles possuam valores aleatórios a cada um dos 10 rounds do jogo. E como que a gente faz para setar esses valores aleatórios? É bem tranquilo. Dentro de variáveis, vocês vão ver que tem alguns blocos de código aqui responsáveis por mudar o valor dessas variáveis. Então a gente nada mais, nada menos precisa adicionar dois desses aqui. Um para mudar o número 1 e um para mudar o número 2. E para que a gente vai mudar esses números? A gente vai mudar eles para um número aleatório entre 0 e 10. É o que a gente definiu no jogo da tabuada. Esse bloquinho verde você encontra aqui em operadores, então você só pega ele e arrasta para cá. E só com isso aqui, em cada uma das 10 vezes, a gente vai atualizar número 1 para um número aleatório entre 0 e 10 e número 2 para um número aleatório entre 0 e 10. Aqui eu já rodei só para adiantar, porque o tutorial estava meio longo. Aqui a gente tem, por exemplo, o primeiro round falando que quanto é 3 vezes 1. Então aqui provavelmente a variável número 1 está com o valor de 3 e a variável número 2 está com o valor de 1. Aí você está me perguntando, mas poxa, jogo, entendi como que a gente gera as variáveis aleatoriamente e atualiza o valor dessas variáveis aleatoriamente. Mas, poxa, como que eu faço aparecer na interface esse 3 e esse 1 bonitinho? Bom, é isso que a gente vai ver aqui nesse próximo tópico aqui de baixo, que é um tópico um pouquinho mais complexo, então vamos lá. Nessa parte, pessoal, a gente vai precisar pensar o seguinte. Aqui a gente vai transmitir mudar número, porque a gente vai gerar novos números para essas duas variáveis e vai transmitir mudar número para todos os outros atores. O Luiz já explicou como que vai funcionar a nossa disposição de atores, né? Só recapitulando, a gente vai ter números de 0 a 10, onde o sufixo aqui é 1. Então, desde 0,1 até 10,1, que vão ser os números referentes a essa parte esquerda aqui da nossa operação. E a gente vai ter números de 0 a 10 com 2 no sufixo, ou seja, de 0,2 até 10,2, que vão ser os números referentes a essa parte direita aqui. Quando a gente transmitir mudar número, a gente precisa que em cada um desses atores a gente tenha esse bloco de código aqui que vai se repetir para todos. Quando eu receber mudar número, ou seja, a gente quer que todos os atores eles estejam ouvindo esse evento. Se aqui no caso, como é o número da esquerda, ou seja, nos atores de 0 a 1 até 10 a 1 que você preparou, se número 1 for igual ao que aquele ator representa, então aqui no caso 0, então igual a 0, então mostre se não esconda. Então, por exemplo, aqui ele gerou 3. Né? A nossa número 1, aqui nossa variável número 1, está com o valor de 3 neste momento. Então vamos lá, o que vai acontecer? Aqui no 0, se número 1 igual a 0, então mostre. Número 1 está com o valor de 3, então ele vai esconder. Aqui no 1, se número 1 igual a 1, então mostre, se não esconda. Número 1 está com o valor de 3, então ele vai esconder. Isso vai se repetir até que chegue aqui, por exemplo. Se número 1 igual a 3, número 1 está com o valor de 3, então mostre, é por isso que o 3 aparece aqui. Se eu, por exemplo, clicar para jogar de novo, só para exemplificar, ele vai mudar, ele vai gerar novos valores para 1 e 2, ele vai propagar esses valores com o transmita mudar número, e aí cada um dos atores vai estar apto a responder a esse número para que só apareça aqui, para que a gente só mostre quando o número daquela variável for igual ao que foi sorteado e ao que aquele ator representa. Então vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, o 82. A gente vier no 82, a gente sabe que se número 2 for igual a 8, então mostre. Então provavelmente não, com certeza, o valor dessa variável número 2 que a gente acabou de sortear lá no fluxo principal do ator do gato
está com o valor de 8. Porque só o 8 apareceu aqui na interface. Tranquilo, pessoal? É basicamente essa a nossa lógica de exibição. Eu sei que ela é um pouquinho confusa, porque esse jogo ele ficou um pouco mais complexo comparado com os últimos 2 jogos que a gente fez. Porém, também não é nenhum bicho de 7 cabeças comparado ao que a gente já fez nas nossas aulas. Perfeito? Então, com isso, a gente já marca aqui a nossa lógica de mudança de números nos atores. E agora faltam as nossas checagens de acertos ou erros e a nossa finalização do jogo de fato. Antes que eu me esqueça, pessoal, a gente também precisa mostrar aqui para que o gato pergunte sobre quanto é a operação. E assim que a gente vai, por exemplo, provar que realmente essa variável aqui, que é o número 1, tem o valor de 3, tal qual o ator 3 que apareceu aqui. Para fazer essa pergunta, a gente vai utilizar esse pergunte. E aqui vai ter uma série de juntes que vai ficar bem confuso de entender. Porém, vamos entender o que ele está fazendo. Basicamente, a gente vai juntar quanto é com o número 1. Depois, a gente vai juntar quanto é com o número 1, que no caso o número 1 é 3. Então, a gente tem quanto é 3. Vai juntar ele com o x, certo? Então, depois a gente vai juntar esse quanto é número 1, no caso 3, x, com o número 2. Então, agora a gente tem quanto é 3x8, que é o número 2, com interrogação depois, que é para pergunta. Deu para entender mais ou menos? A gente vai utilizar 4 juntes aqui, um para cada coisa. Então, a gente vai juntar no primeiro junte o quanto é com o 3, no segundo junte com o x, no terceiro junte com o 8, que é o nosso número 2, e no último x com a interrogação. E depois a gente vai esperar para que a gente coloque esse input na tela aqui. Tranquilo? É assim que a gente vai perguntar qual é a operação para o nosso usuário. Bom, pessoal, e depois disso, de perguntar, a gente vai ter aqui se resposta é igual a número 1 vezes número 2. Então, aqui a gente vai fazer a nossa checagem de acertos ou erros, de fato, né? A gente vai adicionar esse se resposta, porque resposta é esse componente aqui embaixo que nos permite escrever coisas para que a gente possa responder algo que o gato perguntou. Então, nesse caso, quanto é 3 vezes 8? 8, 16, 24. Então, a gente sabe que 3 vezes 8 aqui é 24. Então, quando eu clicar nesse Vzinho aqui, ele vai cair no C, porque aqui, quando eu clicar no Vzinho, ele vai sair do espere aqui. O espere ele vai esperar a gente responder a pergunta do gato para só depois, de maneira basicamente assíncrona, assim, continuar com os nossos blocos de código. Então, quando eu apertar para continuar aqui, ele vai averiguar, poxa, essa resposta é igual a número 1 vezes número 2, número 1 a gente sabe que é 3, número 2 a gente sabe que é 8. Ele vai fazer 3 vezes 8, 24. Se a resposta for igual a 24, ele vai adicionar 1 na nossa pontuação, que é a nossa outra variável. Ele vai falar parabéns, você acertou por 2 segundos. Se não, ou seja, se não for igual a 24, ou seja, se no caso a gente estiver errado, ele vai falar que a gente errou, e depois vai dizer que a resposta certa era, e a gente tem um operador de junte aqui, né, que é a mesma coisa que a gente já fez aqui em cima, que é só para juntar textos. Então, a gente vai juntar a resposta era com número 1 vezes número 2 por 2 segundos para falar qual que era a resposta correta, caso o jogador ter errado. Então, só para exemplificar, vou clicar em 24, ele vai falar parabéns, você acertou, porque eu acertei aqui esse C por 2 segundos, e ele vai cair, né, depois no repita, porque ele vai voltar aqui, a gente repetiu uma vez só, ele vai fazer isso mais 9 vezes, antes da gente poder encerrar o jogo de fato, que eu vou falar já já nesse nosso último tópico. Então vamos lá, pessoal. Para finalizar o jogo é muito simples. Uma vez que a gente tenha completado aqui as 10 rodadas, a gente vai transmitir fim de jogo para todos os outros atores. Então vamos lá só cumprir aqui para a gente ver como que está a nossa finalização atualmente. 3 vezes 0 a gente sabe que é 0, então parabéns. 8 vezes 1 a gente sabe que é 8, parabéns. 2 vezes 9 a gente sabe que é 18. 1 vezes 8 a gente sabe que é 8. Lembrando, a gente vai repetir todo esse fluxo aqui por 10 vezes até que a gente finalmente saia e transmita o fim do jogo. Então, 6 vezes 4 a gente sabe que é 24. 244 não. 24. Vou demonstrar um erro de propósito aqui só pra gente ver caindo no erro. Então eu vou colocar 13 como 5 vezes 2, sendo que a resposta era 10, que ele vai me falar agora. Funcionando aqui o nosso senão. 10 vezes 3 a gente sabe que é 30 também. Então parabéns, você acertou. 8 vezes 3 a gente sabe que é 4. Parabéns, você acertou. Agora,
nosso fim de jogo, ele vai vir aqui para o centro e falar qual que é a nossa pontuação. Como que a gente faz isso? Quando a gente transmitir fim de jogo para o resto do jogo, a gente, em cada um dos atores, a gente tem que adicionar esse evento aqui. A gente sabe que quando a bandeirinha for clicada, ele vai esconder, né, que o Luiz Otávio já falou, porque a gente quer esconder todos os jogos quando a gente iniciar. E da mesma forma, a gente quer esconder todos os atores quando a gente iniciar. Jogos não, perdão, atores. Então, em todos os nossos atores aqui referentes aos números, a gente vai ter que adicionar esse bloquinho de quando eu receber fim de jogo, esconda. Certo? E assim a gente vai esconder todo e qualquer número que esteja aqui, independente do valor das suas variáveis. Uma vez fechado isso, a gente vai ter escondido nessas operações, inclusive o X também. Né? O mesmo vale para o X aqui. Só que ainda vai faltar a gente mexer o gato para o meio da tela e fazer o resto dos nossos procedimentos, incluindo perguntar com relação à pontuação. E para isso a gente tem este bloco de código aqui da nossa direita, que vai basicamente explicar o final do jogo para a gente, mas que também é bem simples, na verdade. O que ele faz aqui é basicamente avaliar o desempenho da pessoa. Então a gente vai, quando eu receber fim de jogo, o gato vai deslizar até essa coordenada aqui, ele vai dizer, né, aqui o junte que a gente já viu, então ele vai juntar sua pontuação final foi D com pontuação, que a pontuação ele vai ser incrementada em 1 para cada acerto, e depois juntar essa frase, né, que no caso sua pontuação final foi D, no caso 9, eu acho que eu tinha acertado, né, com pontos. Então sua pontuação final foi D, pontuação, no caso 9, pontos por 4 segundos. Depois a gente vai fazer a análise do desempenho que eu acabei de mencionar. Se a pontuação ela for maior que 7 ou 7, então a gente vai falar que ele é craque das contas. Se ela for maior que 4 e menor que 7, ou seja, estiver entre ele 7 e 4, a gente vai falar que ele sabe bem a tabuada. Ele ainda não é um craque das contas, mas ele já está conseguindo saber bem a tabuada. E se ela for menor ou igual a 4, ou seja, se ele tiver acertado pouco, a gente vai falar que ele está indo bem, mas que o jogador deveria tentar de novo, certo? É só para fazer uma gracinha esse final aqui, é só para a gente conseguir dar um feedback um pouco mais interativo para o jogador e, por fim, dizer obrigado por jogar o nosso jogo, que é o que o gato falou aqui. Então, eu falei bastante coisa, vamos fazer uma última revisãozinha aqui de que a gente fez durante o fluxo, né? Que essa parte aqui eu acho que foi a parte mais confusa da gente entender. A gente vai dar o tutorial, aí a gente vai cair no repita 10 vezes, e durante 10 vezes a gente vai atribuir um valor para número 1, atribuir um valor para número 2, transmitir, mudar número para avisar todos os nossos atores, que são os componentes visuais, de que a gente mudou o número, e aí o número, cada um desses atores vai responder ao um número aqui. Então, por exemplo, se o número 1 for 3, o ator 31 aqui vai responder esse número e vai mostrar, a gente vai querer que ele apareça, então ele vai aparecer aqui. O mesmo vale para o da direita, para os número 2. Então, assim que a gente vai exibir eles na tela. E depois de perguntar, a gente vai esperar a resposta do usuário, que é o que a gente coloca aqui. A partir daí a gente checa os erros para ver se a gente acertou ou errou. Com base nisso a gente incrementa a pontuação ou avisa que o usuário errou e não incrementa a pontuação. No final a gente finaliza o jogo avaliando, né, que é o que eu acabei de explicar, o desempenho do jogador de maneira, né, um pouco mais interativa e agradecendo pelo jogo. Tranquilo, pessoal? Com essa recapitulação a gente basicamente encerra aqui a nossa finalização do jogo e até uma revisãozinha sobre tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Foi uma aula razoavelmente complexa. Essa é a nossa última aula, então a gente se despede por aqui. A Helicorp agradece a atenção de todos vocês e convida vocês a assistirem as outras aulas também. Perfeito? Um abraço, muito obrigado e até mais.